Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con mi amigo Gabriel. Voy a dejarles el link de su página. Sobre todo hace muchas manualidades. Él hace guitarras. Él me hizo esta guitarra. Pero bueno, querían preguntar por el gato. El gato por ahí se puede esconder. Sky Safe Alert me acaba de... de hecho, no he hecho esto con... Es la primera vez que ve. También tiene su canal. Me acaba de avisar. ¿Tú qué es lo que escuchaste, Gabriel? Un sonido, una alerta. ¿Y qué decía? Sismo detectado. Tal vez sea una alerta sísmica. Ok, sismo detectado, Pinotepa Nacional, ya sabemos, hay que vender Pinotepa Nacional. Estamos aquí platicando. Gabriel es un compañero de la escuela. Y dice intensidad ligero. Vamos a dejar esto aquí. Creo que aprendí a hacer esto. Y en cuanto se empieza a mover, ya se está moviendo esto. Sí. Ya, mira, hasta Gabriel se espantó. Se están moviendo ya las campanas. Son los sismos de intensidad ligero. Ya saben que estamos... no me lo detecta Sky Alert. Graba con tu celular. También el que también grabe con su celular. Bueno, voy a hablar para el video de Gabriel. ¿Son las qué? A ver, ya les digo exactamente 8:30. Uy, ya toque. Todo se está bajando. Mira. Uy, mira de arriba, pa. Mira. Ya vamos a la casa. Uy, mierda. ¿Qué se...? Estén atentos. Ah, não começou a fazer assim. Não, eu olhei e tá. Pega o balanço mais pra você. Fica mais. Gente! Nossa, que Eu saí correndo. Acontecer. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é exatamente esse. O epicentro foi na Bolívia, mas o Brasil sentiu. É um terremoto no continente sul-americano. Atingiu efetivamente dois países, Bolívia e Brasil, certo? As magnitudes são diferentes, mas o Brasil sofreu um terremoto ontem, tá ok? Então esse é o primeiro ponto. É bom a gente começar a pensar dessa maneira, porque adiante vocês vão ver que não é porque aconteceu no Paraguai, não tem a ver com o Brasil. Vocês vão perceber a correlação instantânea que esses eventos têm. Olá, você está no Central MO. Terremoto com epicentro na Bolívia é sentido em várias cidades do Brasil e assusta a população. O tremor com epicentro no país vizinho foi de 6,8 na escala Richter. São Paulo, Brasília e Belo Horizonte sentiram os abalos. Você vai vendo imagens da Avenida Paulista. Prédios foram evacuados momentos depois do tremor e pessoas falam de forte abalo. Vamos escutar. Eu saí correndo para ver o pessoal. Saí correndo para chamar o pessoal.
Eu tenho Brasília também, imagens de Brasília, pessoas fora de prédios comerciais e residenciais. A situação é essa, todo mundo com medo. Teve que evacuar o prédio, foi um tremor muito forte, todo mundo ficou tonto. Essas daí, imagens de Passo Fundo. Agora, essa outra filmagem na zona leste de São Paulo. O chão começou a tremer em São Paulo por volta das 10h50 da manhã. Na Bolívia, o tremor ocorreu a 557 quilômetros de profundidade, numa região que está a cerca de 290 quilômetros da cidade de Potosí. Autoridades do país vizinho ainda não confirmaram se há mortos ou feridos. Já no Brasil, a informação de especialistas é de que foi um tremor significante, mas não se sabe de estragos no país e nem há relatos de feridos. Então hoje nós vamos fazer um compilado de notícias, e uma que a gente achou muito importante para a gente ficar atento, que às vezes, numa frase, você às vezes se liga no que pode acontecer, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que eu estava assistindo, não tem nada a ver com o assunto, por exemplo, que a gente vai colocar aqui, que foi sobre o terremoto de ontem, ok? Não teria nada a ver com o terremoto. Mas a gente foi pesquisar para saber se houve algum dano na Bolívia e nada aparece em lugar nenhum sobre o que de fato aconteceu na Bolívia. Galera, okay? Isso é muito estranho. A gente pesquisou mesmo, e vocês também podem pesquisar bastante. Pode procurar. Não foi um terremoto, só um tremorzinho de terra. Foi 6,8, né? Isso. 6,8 de magnitude, é bem forte. E não se fala nada de nenhum dano ou estrago na Bolívia, porém, sim, todas as matérias que a gente entra, terremoto na Bolívia, é sentido no Brasil, teve influência no Brasil, teve tremor no Brasil, teve isso no Brasil, teve... Gente, e a gente não vê nada da Bolívia. Nada falando sobre a Bolívia, isso é muito estranho. Já tínhamos falado que foi estranho, realmente, até mesmo porque nós mostramos para vocês no mapa. E as cidades que sentiram tremor aqui no Brasil não estão perto da Bolívia. Não. Tem muitos outros estados do lado da Bolívia nos quais não foram sentidos nada, e mais aqui para o outro lado do país do que do lado da Bolívia. Sim. Não deu para entender muito bem. Foi sentido em várias cidades, pessoal. Sim. Em Brasília, no Rio, São Paulo, Minas, né? Vários locais foi sentido esse tremor. Tem pessoas que, inclusive, a gente recebeu vídeo de pessoas que moram em Brasília, que trabalham lá, inclusive no prédio que foi evacuado, trabalharam também no passado não muito distante, dizendo que esses tremores, de fato, aconteciam, porém, não era um tremor de terra. A pessoa diz, no vídeo, que o tremor era no prédio. O prédio tremia e eles colocaram aí, de repente, como um tremor e esvaziaram de novo o prédio. Então, tá um negócio meio assim, sabe? Meio disse-me-disse. E é muito estranho, porque fala-se muito sobre ter sentido no Brasil, mas não fala nenhum problema que tenha dado na Bolívia. Isso a gente achou esquisito. Mas eu estava assistindo, é isso que eu estava assistindo. Lógico que o assunto aqui no Brasil agora é política. E eu estava assistindo uma matéria que saiu no Globo News, tá? Sobre os 3 entrevistados ali, no caso dos 3 repórteres, estavam explicando sobre juízes e promotores defendem prisão após segunda instância. E eles estavam numa discussão, falando o que pode acontecer amanhã, que as pessoas aí que estão muito desligadas do mundo, amanhã é um dia muito importante aqui no Brasil, tem pessoas falando o que vai acontecer amanhã, pode acontecer um monte de coisa. Mas o que me chamou a atenção não foi nem o fato de eles estarem falando sobre a política dentro da matéria, que era o que era proposto. Foi o momento em que a Mônica Waldvogel, que é uma das repórteres mais conhecidas aí da Globo, já trabalhou no Jornal da Globo, Jornal Nacional, já apareceu em tudo quanto é jornal da TV aberta e agora está no Globo News, na TV fechada. Ela faz uma citação de Joaquim Nabuco. Eu achei muito estranho isso, gente, porque não estava dentro do contexto. Tudo bem, até falei para Amanda que durante a reportagem eles podem ter comentado sobre o terremoto. Isso pode ter acontecido, até porque o trecho que colocaram para nós aqui não fala sobre o terremoto. Fala somente sobre os juízes e promotores defendendo a prisão do Lula, certo? Mas no final da colocação da Mônica Waldvogel, ela faz uma citação desse tal de Joaquim Nabuco, que ele comenta que a nossa política, ela parece as placas tectônicas,
que nós temos duas políticas, na verdade. Uma política que a gente vê, né, que nos indigna, e tem uma política que faz lembrar placas tectônicas, que elas têm movimentos embaixo dos nossos pés. É uma política que a gente não vê, e quando a gente abre os olhos, ela já está lá embaixo, ok? Estabelecida. E tem um... Isso. Como é que ela disse? Que tem um efeito que é como se algo que não pode ser tirado. Não pode ser mexido, porque não já pode está ser lá. Mexido, já está lá. Concretizado. Aí, a gente ficou preocupada, eu não sei nem se vai constar direitos autorais ou não, mas a gente precisa mostrar para vocês o que ela complementa dentro dessa frase, ok? Eu vou ver se... Eu não sei, o texto é muito longo, não precisa nem colocar muito perto, porque está alto ali, tá? Mas, pode dar uma microfonia, entendeu? Vou colocar aqui para vocês entenderem a citação dela e a nossa preocupação em relação a terremoto, galera. Vamos lá ver? Vamos soltar aqui o que ela diz. Escreveu um artigo na Folha muito interessante citando o grande Joaquim Nabuco. Ele diz que, o Joaquim Nabuco, na política existe a ação que a gente vê e o movimento invisível das placas tectônicas abaixo de nós. Olha lá os terremotos. Aí, só um minutinho, vou parar aqui para não constar direitos autorais. Viu que ela fez a citação, não é? E falou sobre o movimento. Eles devem ter falado algo sobre os terremotos, porque foi assunto ontem, e esse jornal foi de ontem, ok? Voltando lá, olha só a sequência do que ela comenta, galera. Elas são lentas nas suas mudanças, os movimentos vão devagar, mas quando eles acontecem, eles são irreversíveis. Quando eles se acomodam, eles já estão lá. Entenderam? É assim que, no caso, essa política invisível, e que agora está muito visível para nós, ela está trabalhando. Continuando. Então, temos de nos preparar para qualquer que seja o terremoto que virá na quarta-feira, Sérgio. Galera, vamos prestar atenção no que ela disse ali. E ela não está contente. Ela não está feliz. Ela não está feliz falando daquela forma. As pessoas que às vezes trabalham na televisão, elas sabem de mais coisas. Sabem. E às vezes elas não são ruins. Sim. Às vezes elas não são ruins. E às vezes elas têm uma oportunidade de deixar uma mensagem ou algo do tipo. Um alerta para as pessoas. Mas isso foi muito estranho. Porque aconteceu, sim, um terremoto que diz ser na Bolívia, porém, a maior parte onde foi sentido foi em São Paulo, foi em Brasília, foi para cá. A gente não estava conseguindo entender isso. E ela deixou bem explícito, qualquer que seja o terremoto que vai acontecer na quarta-feira. Ou seja, ela estava... estar preparados. Exatamente, ela para estava se referindo que seja o terremoto de algum tipo de terremoto. Seria por causa do furdunço que vai estar de pessoas, né, de uma forma figurativa. Sim. Ou se ela está literalmente falando de um terremoto. Porque o povo vai estar na rua. É muito estranho, galera. Vocês estão entendendo, galera? É bizarro. Gente, nós estamos falando de partido aqui, não estamos falando disso. Não tem nada a ver com partido. Não tem nada a ver com partido. Nós estamos falando aqui sobre a citação que ela coloca num momento em que nós estamos tendo eventos sísmicos que não são comuns aqui no nosso país. Isso que a gente está achando muito estranho. Vamos dar uma paradinha aqui e agradecer ao Dono de Ouro, que deu uma ajuda aí para o canal. Obrigada, muito Donald. Obrigada. E teve também o Rodrigo Silva. Também, obrigada aí pela contribuição. Muito obrigada aos dois aí. Galera, vocês entenderam que ela citou que amanhã nós temos que estar preparados para qualquer terremoto que possa vir? E a cara dela não é de contente, não me importa o partido que ela segue, o partido que ela defende. Não nos importa. Importa que ela deixou uma mensagem. Vocês estão entendendo? Temos que ficar atentos a qualquer terremoto que possa vir. Deus queira que não seja de fato um terremoto, blá, 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 blá. Mexendo mas tudo. Está acontecendo aqui, gente. Vocês e o pior de tudo, deixa eu pegar aqui para vocês, que vai... Só um minutinho, gente. É que tá aqui, ó. Vou pôr para lá também. O que a gente fica assustado é porque há um projeto de terremotos para nós. É isso que é o preocupante aqui, ok? Haverá ainda mais, galera. Olha lá, saiu ontem também, terremotos nos Andes continuarão sendo sentidos no Brasil, diz um professor. Quer dizer, não vai parar por aí, galera. A gente já havia comentado isso que não vai começaria a ter, já estavam saindo matérias dizendo que começariam a ter terremotos aqui no Brasil, e realmente esse ano tá tendo. Esquisito, tá bizarro, tá estranho para nós. E ela vai e faz essa citação do nada, tá? Do nada, ela comenta sobre um o assunto não tinha nada a ver com o terremoto. Tudo bem que eu acredito, que, como ela falou, que existem políticas que sim são é lógico que a gente acredita. Uma política invisível, lógico que a gente acredita. Que ela está dominando o mundo, claro que a gente acredita. Que tem uma agenda implacável, lógico.
Só que aí ela fez essa menção e falou sobre esse Joaquim, em que ele fala que isso parece com as placas tectônicas, só que até então, se é que essas placas tectônicas existem, porque agora a gente duvida de tudo, no Brasil não tinha terremoto justamente por estarmos em cima de uma grande que não teria esse tipo de evento sísmico. E ela agora vem dizer para nós que temos que estar preparados amanhã para qualquer tipo de terremoto que possa vir. Qualquer tipo de terremoto que possa vir, com uma cara de laranja azeda que ela estava na reportagem. E isso nos deixou bem preocupadas, até porque está tendo um movimento grande querendo levar as pessoas para Brasília lá, para fazer o protesto. Se você puder ir, vá, e fique na frente, e vamos protestar, e vamos reclamar. Isso tem 2 tipos de perigo, não é? Porque não vai estar só a galera que quer que o Lula seja preso lá amanhã. Vai estar uma galera que também não quer que ele seja preso. Sim. E isso pode iniciar uma guerra civil assustadora. E a gente sabe que depois do depoimento dessa Carmen Lúcia, que ela já praticamente se desculpou para a nação brasileira e já deixou meio que claro o que vai acontecer amanhã, a gente sabe que amanhã vai ser um dia muito perigoso para todos nós no Brasil. Pode se iniciar, sim, aí uma guerra civil. Então a gente ficou muito preocupada, porque pode acontecer tudo junto amanhã, gente. E o Brasil, nós estamos na corda bamba, sabe aquele negócio que você não sabe o que vai acontecer? Nós estamos desse jeito. Tá todo mundo assim. E essa colocação dela ali, para mim, opa, peraí, mas por que terremoto? Qualquer tipo de terremoto que possa acontecer, não é? Ela poderia ter falado para qualquer decisão que amanhã possa ser tomada e a gente está preparado. Não, ela colocou terremoto na história. E eu achei bem estranho, bem bizarro isso aí, galera. Justo um dia depois, né? Porque foi ontem. Exatamente, um dia depois. Um dia depois no de mesmo ter dia. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Uhum. Pode ser, foi como ela disse, pode ser que na mesma matéria eles estivessem falando sobre o terremoto que aconteceu, sim. Por isso que teve esse link. Aqui só tem o trecho da reportagem. Desse trecho. Só tem esse trecho. Sim. Mas já não tinha mais nada a ver com os terremotos. E ela colocou de uma forma dizendo que vai acontecer algum tipo. Sim. Qualquer que seja, o povo tem que estar preparado. Sim, não era qualquer resultado, qualquer terremoto que venha a ter, que possa, assim, abalar não a estrutura somente política do nosso país, que já não tem, não é? Mas também a estrutura física do nosso país. É isso que me preocupou, até porque já está acontecendo. O que atingiu a Bolívia e sentido no Brasil foi um pulso eletromagnético. Seria o HAARP em ação? Os abalos também foram sentidos em São Paulo, Santos, em Marília, estado de São Paulo, Araxá, Belo Horizonte, Uberlândia, estado de Minas Gerais, no Paraná e no Rio Grande do Sul. E com todos esses estados e pontos diferentes das cidades, como podemos acreditar que tudo foi causado por causa de um terremoto na Bolívia? Quase todo o planeta foi atingido por este pulso eletromagnético. Veja como ficaram os sismógrafos no mundo. Quase todos dispararam ao mesmo tempo. O gráfico está no vídeo. Mas aí fica a questão. Foi o HAARP? Foi um pulso eletromagnético disparado pelo próprio núcleo da Terra? Ou veio de fora do planeta? Qual será a verdade nisso tudo?
awesome! Oh man, this is cool! Hoje falarei sobre um tipo de arma que é muito comentado aqui no canal e lá no grupo Facebook, mas sobre o qual sabe-se muito pouco. Refiro-me às bombas de pulso eletromagnético, conhecidas pela sua sigla em inglês EMP. Essas bombas realmente existem ou tudo não passa de exagero e ficção? Antes de avançarmos, é importante compreender o que é um pulso eletromagnético. Um pulso eletromagnético ocorre quando algo emite um forte e inesperado pulso de energia, gerando um pulso de alta energia de largo espectro, capaz de danificar componentes elétricos e eletrônicos que estejam nas proximidades. A energia de um pulso eletromagnético pode ser transferido de 4 formas diferentes: através de um campo elétrico, de um campo magnético, de radiação eletromagnética e de condução elétrica. Tipicamente, um pulso eletromagnético tem origem na natureza, como por exemplo nos raios, que podem causar sérios danos físicos, não apenas pelo calor gerado, mas também pelo forte campo magnético gerado. Antigamente, os motores dos veículos, quando eram ligados, geravam também um pulso eletromagnético que causava interferências nos rádios e nas televisões. Algo que só foi corrigido nos anos 40 e 50 após a implementação de blindagens especiais à volta de certos componentes dos motores. Especificamente na área militar, os efeitos dos pulsos eletromagnéticos são conhecidos desde os anos 40 com o advento das bombas atômicas. O pulso eletromagnético gerado por uma bomba atômica é tremendamente forte e é capaz de destruir circuitos elétricos e eletrônicos num raio de dezenas ou mesmo centenas de quilômetros do epicentro da explosão. Muitas pesquisas foram realizadas nessa área pelos Estados Unidos e a União Soviética nos anos 50. Em 1962, os Estados Unidos criaram o programa Starfish Prime, que envolveu a detonação de uma bomba de 1,44 megatoneladas a 400 km de altitude sobre o Oceano Pacífico. Os efeitos do pulso eletromagnético foram sentidos a 1.500 km de distância, no Havaí, com alguns aparelhos elétricos tendo sido destruídos e com mais de 300 lâmpadas de iluminação pública explodindo. De acordo com os dados obtidos com o Starfish Prime, os militares norte-americanos deduziram que uma bomba de 10 megatoneladas, se detonada numa órbita baixa a 400 km sobre a Sibéria, seria capaz de destruir todos os sistemas elétricos e eletrônicos da Rússia, mesmo que essa detonação ocorresse a mais de 1.000 km de Moscou. O mesmo ocorreria com os sistemas elétricos e eletrônicos dos Estados Unidos, caso uma bomba de mesma potência explodisse sobre o estado do Kansas. Um pulso eletromagnético pode também ser gerado por meio de dispositivos não nucleares, mas a potência do pulso resultante é absurdamente inferior. Um dispositivo capaz de gerar pulsos eletromagnéticos não nucleares deve incluir, obrigatoriamente, um grande conjunto de capacitores de baixa indutância, um gerador de micro-ondas e, principalmente, um gerador de compressão de fluxo com bombeamento explosivo, um dispositivo que gera o impulso eletromagnético utilizando explosivos químicos convencionais, um equipamento extremamente complexo e que, por isso mesmo, conhece-se poucos detalhes técnicos sobre o seu funcionamento. Tal dispositivo exige uma incrível quantidade de energia, mas com efeitos muito localizados. Podem, no máximo, ser utilizados para destruir os sistemas elétricos e eletrônicos de um edifício ou de uma base militar inimiga, apesar de existirem projetos em andamento que prometem ser capazes de destruir sistemas eletrônicos de cidades inteiras, mas a concretização de tais armas está ainda décadas no futuro. São armas extremamente úteis, principalmente nos tempos atuais em que dependemos tanto da eletricidade e da eletrônica.
Se bem utilizada, uma arma de pulso eletromagnético poderia destruir os circuitos eletrônicos de divisões inteiras, deixando os blindados e os veículos parados no campo de batalha. Tudo o que restaria operacional seriam os fuzis, as pistolas e algumas granadas mais antigas, já que até mesmo os RPGs utilizam circuitos elétricos no seu funcionamento. Os Estados Unidos estão na vanguarda das armas de pulso eletromagnético, principalmente sob a forma do CHAMP, sigla em inglês para Projeto Avançado de Míssil para Contramedidas Eletrônicas com Micro-ondas de Alta Potência, desenvolvido pela Boeing. Foi testado com sucesso em 2012, após ter sido instalado no míssil de cruzeiro AGM-86 e lançado por um bombardeiro. Conseguiu destruir a eletrônica de 7 veículos no campo de batalha, autodestruindo-se após o fim da sua missão. A Boeing estima que em 2020 o míssil esteja pronto para ser utilizado pelas Forças Armadas. A Raytheon também desenvolveu um equipamento baseado em terra, capaz de destruir a eletrônica de pequenos drones num raio de alguns quilômetros. Os Estados Unidos também mantêm, nesse momento, o maior centro para simulação de pulsos eletromagnéticos do mundo, o Atlas I, localizado no Novo México, destinado a simular os efeitos dos pulsos eletromagnéticos em grandes objetos como blindados, veículos e aviões. O segundo maior centro desse tipo é o Empress I, da Marinha dos Estados Unidos, utilizado para estudar os efeitos dos pulsos eletromagnéticos sobre os navios da Marinha. A Rússia também estudou os efeitos dos pulsos eletromagnéticos em bombas atômicas nos anos 60 e 70, mas desconhece-se projetos russos reais de armas com base nessa tecnologia. As armas de pulso eletromagnético neste momento ainda não estão presentes no campo de batalha, mas trata-se de algo que promete mudar muito em breve.